Fala pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí com o conteúdo de Química, então terceiro bimestre, aula 4, a gente falou nas últimas aulas sobre pilha, a primeira pilha que foi criada, primeira bateria, né, que foi criada para o Volt, e já falamos também sobre os processos de geração de energia através de reações químicas. Hoje nós falaremos sobre o funcionamento de pilhas e baterias. Então, semi-reação, reação global, fila de reatividade dos metais e cálculo de DDP, diferença de potencial. Avaliar o funcionamento de pilhas e baterias é o objetivo. Bom, então observem as imagens a seguir e respondam aos questionamentos e compartilhem suas ideias. O que as imagens têm em comum? Qual é a principal diferença entre uma pilha e uma bateria? É preciso esperar a bateria descarregar por completo para carregar o aparelho novamente? Por que alguns aparelhos eletrônicos utilizam mais de uma pilha, ou pilhas e baterias maiores? Então, aí para vocês realizarem uma pesquisa, mas o conteúdo dessa aula abrange essa parte aí também, tá bom? Bom, retomando a definição e as diferenças entre pilhas e baterias. Então, pilhas e baterias são dispositivos eletroquímicos que convertem energia química em energia elétrica. Então, nós já vimos isso, né? Como que funcionam? Então, deslocamento ali de elétrons de um lado do polo para o outro, deslocamento ali de elétrons provenientes de íons metálicos, e esse deslocamento gera uma corrente, e essa corrente elétrica alimenta aí os equipamentos para que eles funcionem. Então, é a conversão de energia química em energia elétrica. Ambas são utilizadas para fornecer corrente elétrica contínua e uma variedade de dispositivos eletrônicos como relógios, controle remoto, telefones celulares, laptops. No entanto, existem diferenças importantes entre pilhas e baterias. E aí a gente já fala sobre isso. Vou colocar aqui um vídeo primeiro. Ative o alívio imediato da hipersensibilidade logo após o uso, com Elmex Ó, Sensitive propaganda, Professional. lógico, né? Senão não tem Verisur, graça. o alarme mais temido pelos invasores. Faça um estudo de segurança hoje mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mundo da Elétrica. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer uma limonada suíça. Hã? Não, brincadeira. Vou ensinar vocês a ligar uma calculadora usando limões. Vamos lá, pessoal. Pessoal, para realizar essa experiência de ligar uma calculadora com 2 limões, eu vou precisar de 2 limões. Eu fiz aqui alguns cabinhos com jacarezinho que eu vou precisar para poder conectar os cabos. 2 moedas de 5 centavos, tem que ser de 5 centavos porque ela é feita de cobre ou algum outro material que seja feito de cobre. 2 parafusos zincados, e aí tem que ser ou parafuso zincado a alguma peça metálica condutora que seja zincada ou seja feita de zinco. Uma calculadora comum que é alimentada por uma pilha simples. Vou usar um multímetro só para a gente fazer um teste e mostrar a tensão que essa pilha de limão vai fornecer para a gente. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o limão, vou parafusar o parafuso, vou colocar o parafuso, ok? Enfiei lá o parafuso, deixar a cabecinha do parafuso para fora. E do outro lado aqui do limão, vou usar um estilete aqui e vou fazer um pequeno rasguinho. Pode ser uma faquinha, tomar bastante cuidado com isso aí. E eu vou enfiar minha moeda de 5 centavos aqui. Então o que eu tenho aqui, pessoal? É uma célula
de energia, de cobre e zinco e uma solução ácida que no caso é o limão, ok? Vocês podem ver que isso aqui praticamente já virou uma pilha, melhor, já virou uma pilha. Vou colocar o multímetro aqui e vou fazer um teste para vocês verem. Vou conectar a ponta de prova vermelha no cobre, eu já sei que o cobre vai ser o positivo. E a ponta de prova preta eu vou colocar no zinco. O zinco vai ser o polo negativo da minha pilha, ok? E vou ligar o meu multímetro na escala de tensão. Vou colocar aqui em 2 volts, olha lá. Eu tenho 1,03 volts, sendo o cobre o positivo e o zinco o negativo. Para mim poder ligar a calculadora, eu vou precisar de no mínimo 2 limões, então eu vou ter que ligar eles em série. Para isso eu já preparei um outro limão aqui, na tela vai aparecer para vocês. Eu já fiz um vídeo mostrando sobre ligações de fontes em série em paralelo, associação de fontes. Também fiz uma experiência parecida, só que usando uma forminha de gelo. Pessoal, para ligar em série, eu vou pegar o lado do cobre aqui do limão, vou colocar um cabinho aqui, ó, conectado próximo aqui, bem próximo ao cobre, e vou colocar do lado aqui do parafuso de zinco, encostado no parafuso de zinco. Então, pessoal, após eu ter inserido o cabo aqui fazendo a ligação em série, né? Então eu vou pegar um cabo e conectar ele encostado no zinco de um lado e encostado no cobre do outro. E aí eu vou ter um polo positivo e um polo negativo aqui da minha associação, que eu vou poder conectar aqui os cabos para minha calculadora. Na minha calculadora, pessoal, a única modificação que eu fiz nela é que eu soldei 2 cabos, um no positivo e um no negativo, para facilitar a conexão. Vocês podem ver aqui que ele está sem pilha, ok? Quando eu tento ligar a minha calculadora, não consigo ligar a minha calculadora porque ele não tem fonte de tensão para ligar essa calculadora. O que vai fazer essa fonte de tensão vai ser a nossa pilha de limões. Então eu vou pegar um cabo, conectar no cobre, esse cabo vermelho aqui que vai ser o positivo, e vou conectar aqui no cabo laranja, que lá dentro da minha calculadora eu soldei no cabo positivo da calculadora. E aqui no zinco eu vou pegar um cabo preto, conectar aqui com jacaré. E a outra ponta eu vou conectar no cabo preto. E aí a minha calculadora ela liga. Então eu vou ter ali tensão suficiente para acionar a minha calculadora. Posso fazer minhas contas aí, ó, 1 mais 2 igual a 3. 8 vezes 8, ok? Então, pessoal, essa associação, ela me deu tensão suficiente para mim poder acionar a minha calculadora. Vou conectar isso no multímetro e vamos ver qual que é a tensão que eu obtive aqui. Então, aqui, pessoal, no meu multímetro, vou conectar a ponta de prova preta no comum, a ponta de prova vermelha. E aí, quando eu ligo na escala de tensão, tem ali 1,651 volts, uma tensão que é suficiente para poder acionar uma calculadora. Por que que isso acontece, pessoal? O zinco, ele tem um excesso, né? Ele tem um potencial de elétrons que ele consegue doar para o cobre, que tem uma falta de elétron. Então, o zinco ele serve como anodo e o cobre serve como catodo. Quando um tem excesso e o outro tem falta, se eu conectar esse sistema através de um cabo e eu tiver um líquido, né, ácido, que vai fazer essa reação química acontecer, eu vou ter desprendimento de elétrons do zinco para o recebimento de elétrons no cobre, ok? Esse processo, que é um processo que a gente chama em química de oxirredução, onde o zinco oxida e perde elétrons e o cobre reduz e ganha elétrons, isso gera uma diferença de potencial. O zinco ele tem um potencial de doar elétrons e o cobre tem um potencial de receber. Quando eu tenho essa diferença, eu consigo fazer com que o elétron circule e aí eu tenho uma corrente elétrica. Tendo uma corrente elétrica com uma diferença de potencial que seja suficiente para acionar uma carga, né, no caso aqui 1,5 volts é suficiente para acionar a carga de uma calculadora, eu consigo fazer com que essa calculadora funcione. Esse é um processo químico que envolve eletricidade também. E se tiver gostado desse vídeo, pessoal... Bom, é isso aí a pilha de limão. Desafio vocês aí, quem quiser fazer essa pilha.
É muito simples de fazer, basta uma calculadora simples aí, o limão, os cabos, né? Ele tinha ali os cabos com jacarés, mas se a gente usar só um fio mesmo ali, fazendo as emendas, né? A gente consegue também. Tem uma outra experiência aí, no final, se der tempo, eu mostro. A outra é mais simples, não precisa daqueles jacarés, do multímetro que ele fez, né? Eu coloquei mais esse vídeo para mostrar para vocês que ele usa ali um multímetro para constatar que tem corrente elétrica passando ali através do ácido que tem no limão, né? A gente sabe que o limão tem ácido, é ácido cítrico, por isso que ele tem aquele gosto azedo. A gente já viu também isso quando a gente falou ali sobre as funções químicas, ácidos, bases, sais. E é aqui bastante interessante, né? Então ele fez uma pilha a partir de um limão ali, gerou praticamente é, a mesma energia que gera uma pilha única, né? Aquela pilha, não a palito, mas a pilha é um pouquinho maior, né? Do tamanho AA, ele gerou ali, com 2 limões, ele gerou 1,6 volts, que é o suficiente para que a calculadora funcione. Curte, comenta e compartilhe. Bom, então a gente já viu aí uma pilha de limão, bastante interessante. Tem mais um vídeo, mas eu mostro no final aí se der tempo, tá bom? Então agora aí a comparação entre pilhas e baterias, a composição química de ambas pode variar, mas as baterias oferecem flexibilidade de combinar várias células para alcançar uma tensão e uma capacidade desejada, né? Então, uma pilha tem uma limitação ali, igual ao limão, gera uma quantidade ali de volts. Já a bateria, ela tem flexibilidade aí para que você tenha várias células dentro de uma bateria, igual na bateria de um carro, né? Aquela experiência do limão era bastante interessante, porque cada limão daquele é como se fosse uma célula. Cada célula daquela ali, vocês viram, né? Que já era perto de 1 volt, mais ou menos. Ele mostrou ali quando ele fez a primeira conexão só com o limão. Então, cada limão daquele funciona como uma célula. Imagina se a gente tivesse que ligar em um equipamento que funciona a 12 volts. Quantos limões a gente ia precisar que eles estivessem ligados em série para que para que o equipamento funcione com 12 volts? Sei lá, um celular, por exemplo, um carrinho de pilha, uma lâmpada, algo que funcione com 12 volts. A gente viu que as duas células ali, os 2 limões, eles geraram 1,6 volts. Então, se eu precisasse ali, de fato, fazer um carrinho elétrico ou uma lâmpada acender de 12 volts, eu ia precisar ali, em média, de 6 limões, né? Porque dá 1,6 cada um. E a gente viu que não é ali tão preciso, porque é uma simulação bem grosseira, né? Bem sem dados, os conectores ali, a própria oxidação já da moeda de 5 centavos, já dificulta um pouco a condução da corrente elétrica. O parafuso ali também de zinco não é 100%, muitas vezes não é 100% zinco, não é puro. Então uma sozinha gerou perto ali de 1 volt, mas as duas gerou apenas 1,6, né? Então não é exato ali que sejam 6 pilhas, mas mais para entender essa conta. Então, cada limão ali gerou perto de 1. Para gerar 1,6 precisou de 2. Então, cada limão daquele é uma célula. Numa pilha, você já tem uma célula, né? Então, aquela pilha de 1,5 volts, a pilha palito, ou então a pilha um pouco maior, elas geram ali em torno de 1,5 volts. Quando você coloca duas em série, você tem ali 3 volts. Na bateria, não. Na bateria, você já tem essa voltagem porque essas células elas já estão dentro da bateria. Então, imagine como uma bateria de celular que gera 12 volts. Imagine que como se tivesse 6 limões ali dentro daquela bateria, gerando 6 células, né? Gerando uma bateria. Então, essa é a diferença entre uma bateria e uma pilha. A pilha ali, ela gera uma quantidade mais limitada. Aqui o próprio texto fala, né? Então, características gerais: uma célula galvânica no interior do qual reagentes são selados no momento da fabricação. E, geralmente não são recarregáveis. Hoje em dia tem aí as pilhas recarregáveis, né? Mas o que é mais comercializado são as não recarregáveis. Tem uma vida útil limitada e é descartada após o uso.
A classificação é uma célula primária, né? Então é uma célula só, cada pilha é uma célula. Tem dois compartimentos, o polo positivo e o polo negativo, mas é apenas uma célula, como se fosse apenas um limão, tá? Aqui, no caso das baterias, então uma coleção de células galvânicas unidas em série, que tem de ser carregadas antes do uso. São recarregáveis diversas vezes, têm longa vida útil com várias recargas. E são célula secundária, né? Então são vários compartimentos para gerar ali uma quantidade de carga maior do que uma pilha isolada. Tá? Bateria é uma invenção que mudou o mundo. É importante observar que existem vários tipos de pilhas e baterias disponíveis no mercado. Baterias disponíveis com características específicas. Vamos analisar a evolução desses dispositivos assistindo ao vídeo ao lado. Uau! Duracell, patrocinadora oficial da equipe Williams. Preciso me preparar para isso. Uhul! Pronto para correr! Duracell dura mais, muito mais. Quartos separados, hein? Ah, isso é óbvio. Baterias. Você só nota a importância delas quando elas te deixam na mão. A bateria já era. Jesse, quando eu pedi para pôr as chaves em lugar seguro, onde colocou? Eu deixei bem aqui, na ignição. Mas que imbecil! As primeiras formas de armazenamento de energia remontam ao ano de 1744, quando Ewald Kleist desenvolveu a garrafa de Leyden, que armazenava a carga estática em uma garrafa de vidro, que era revestida com uma folha metálica no interior e no exterior do recipiente. Nessa época, muitos cientistas pensavam que a eletricidade se assemelhava a um fluido, que podia ser capturado em uma garrafa. Quando eles tocavam na folha metálica e no terminal da garrafa, depois de ela ter sido carregada com uma certa tensão, levava um choque mágico e inexplicável. O que eles não sabiam era que as duas folhas metálicas formavam um capacitor, mas este é um assunto para outro vídeo. As baterias realmente começaram a ser pesquisadas em 1780, quando o pesquisador Luigi Galvani, trabalhando em seu laboratório, notou que a perna de uma rã morta começou a se contrair ao entrar em contato com dois metais diferentes. Ele não sabia, mas nesse momento havia descoberto o princípio de funcionamento da pilha elétrica, a oxirredução. Esta descoberta de Galvani, juntamente com outras relacionadas à eletricidade, permitiram uma compreensão melhor sobre o funcionamento da eletricidade, que foi de vital importância para o desenvolvimento da bateria, e o inventor Alessandro Volta seria o responsável por essa conexão. A pilha voltaica, que recebeu o nome de seu inventor, Volta, surgiu em 1800 e é considerada a primeira bateria eletroquímica. Ela realmente era uma pilha de discos de prata e zinco colocados uns sobre os outros, separados por um tecido poroso e não condutor, que era encharcado com água do mar, que por sua vez era um excelente condutor de eletricidade. Basicamente, seu funcionamento se baseia na transferência de elétrons, de um metal que tem a tendência em ceder elétrons, como o zinco, para um metal que tem a tendência em ganhar elétrons, como o cobre, provocando reações de oxirredução. Essa transferência de elétrons é feita por meio de um fio condutor, produzindo dessa forma uma corrente elétrica. As experiências com diferentes metais e materiais prosseguiram ao longo de 60 anos. Mesmo assim, a pilha voltaica continuava sendo a única forma prática de se obter eletricidade no início do século XIX. E quanto ao Sr. Volta, ele chamou a sua invenção de órgão elétrico artificial, mas logo seria chamado de pilha voltaica ou pilha galvânica em homenagem a Luigi Galvani. Após a sua invenção, Volta se tornou uma celebridade e em 1801 foi recebido por Napoleão para demonstrar a sua famosa descoberta. O imperador Napoleão, empolgado com a sua demonstração, o nomeou senador e conde do Reino da Itália.
Já em 1815, o imperador austríaco Francisco I fez dele diretor da Faculdade Filosófica da Universidade de Pádua. Mas a maior homenagem dada a ele foi a unidade Volt, nomeada em sua homenagem em 1881 após a sua morte. Voltando às baterias, o passo seguinte foi o desenvolvimento de uma bateria de chumbo ácido por Gaston Plant, em 1859. A energia era obtida por meio da utilização de placas de chumbo, com eletrodos que podiam ser carregados e descarregados. Esta aplicação da bateria despertou uma corrida pelo desenvolvimento de baterias que pudessem agir rapidamente. E como no final do século XIX, o dínamo e a lâmpada elétrica já haviam sido inventados, surgiu a necessidade de sistemas que pudessem armazenar energia elétrica para diversas aplicações. Um dos inventores que melhor compreendeu essa necessidade foi Emily Faury, que em 1881 desenvolveu um modo de revestir os dois lados da placa de chumbo com uma pasta em pó de chumbo com ácido sulfúrico. A partir de então, as baterias passariam a ser constituídas de várias células, cada uma gerando 2 volts. E ao conectar 6 células em série, por exemplo, é obtido 12 volts da bateria do seu carro. Este projeto de Faury melhorou a condutividade, a durabilidade e a manufatura da bateria, impulsionando sua produção em grande escala, pois ela era forte o bastante para dar a partida em um automóvel. Basicamente, as baterias podem ser separadas em 2 grandes grupos, as primárias e as secundárias. As baterias primárias são as pilhas tradicionais não recarregáveis, pois as reações químicas que fornecem a sua energia são irreversíveis. Já as baterias secundárias, como as que utilizamos em nossos carros, podem ser recarregadas e reutilizadas, pois ao revertermos o fluxo de eletricidade aplicando uma corrente ao invés de retirá-la, as reações químicas são revertidas, restaurando o material que havia se desgastado pela oxidação. Atualmente, as baterias mais empregadas em equipamentos eletrônicos e veículos elétricos são as baterias de íon lítio. Comparada com as antigas baterias tradicionais, as de íon lítio carregam muito mais rápido, duram mais e têm mais densidade de carga, ou seja, armazenam mais energia por quilograma de bateria. As baterias foram e continuam sendo de extrema importância em nossa sociedade, sendo também atualmente um dos maiores entraves para o desenvolvimento de novas tecnologias. Com isso, grande parte dos pesquisadores no mundo estão dedicados nesse momento a desenvolver uma bateria que seja mais barata, com maior capacidade de carga e maior quantidade de ciclos de carga e descarga, para quem sabe, um dia chegarmos na bateria do Terminator. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo do YouTube fará o resto. Até o próximo vídeo. Eletricidade